Pronto aí, pessoal. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Aqui, os seus maus. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas ao redor do nosso planeta. Em nome de hoje, a gente vai falar sobre mitologia egípcia. Do Egito. Vocês conhecem alguma coisa do Egito? Cleópatra. Escravo. Escravo. O povo hebreu foi escravo no Egito, né? E se libertou graças à ação de quem? Pirâmides. Moisés. Pirâmides, múmias. Tinha o Eduardo também, que colocou o Elias no bolso. Eduardo? Edward. Ah, o ele? Ah. Mas como ele tá assistindo na live, ele falando Não, ele Eu vou falar pra você hoje. Foi que a gente não perdeu pro nome. Você tá no bolso dele. Foi que a gente não perdeu pro nome. Então, Ficou feliz? Quem ficou feliz? então, hoje nós vamos falar da mitologia egípcia, dos egípcios. Tinha as pirâmides, eles eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, mas tinha um deus só para eles. Existiam as múmias, Pedro? Oi? Existiam as múmias? Existem ainda, né? As múmias. Os egípcios foram pioneiros nesse processo de mumificação para tentar preservar os corpos, porque eles acreditavam que em algum momento a alma poderia retornar para o corpo. E se a alma retornasse para o seu corpo tinha que estar preservado para ele poder ressuscitar. Inclusive, essas crenças acabaram influenciando muito o judaísmo e depois o próprio cristianismo. Essa crença na ressurreição, a crença no julgamento após a morte. Os egípcios, quando a gente morria, o nosso coração era colocado na balança. E do outro lado colocava uma pena. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena, você ia para o inferno. Nossa, então todo mundo ia... Então você tinha que ter um coração puro, para o seu coração ser mais leve do que uma pena. Se Se seu coração for impuro, você está lascado. Então, essa ideia de julgamento, os cristãos acabam pegando depois. Uma parte dos hebreus também. Ali não existe a possibilidade. Oi? Não existe a possibilidade. Todo mundo aí tem esse inferno, então. Pois é. Você tinha que ter um coração. Na verdade, todo mundo no mundo, né? Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Não só um rico, mas qualquer pessoa. É o caminho estreito, o caminho todo tortuoso, cheio de espinhas e dificuldades, cheio de espinhas e dificuldades. Né? Isso aí para o céu não é fácil. Você tem que se purificar. O coração tem que estar puro, a alma tem que estar leve. Lá no livro do Apocalipse fala que só 144 mil pessoas vão para o céu. Só hoje, no mundo, há 8 bilhões de pessoas, 1 para 9. Então, calcula aí. Só hoje tem 8 bilhões de pessoas. Imagina toda a história da humanidade. Quantos bilhões já passaram por aqui? E no céu, segundo o livro do Apocalipse, só tem 144 mil. Então, se formos levar ao pé da letra o que está na Bíblia, então todo mundo lascado. Mil milhões do céu. São pouquíssimos os casos, ou raras as pessoas que vão ir para o céu. Então vamos falar de Ra, que é o deus principal da mitologia egípcia, o deus do sol. As divindades que lá tinham nomes secretos. Por quê? Porque saber o nome ou revelar o seu nome, o nome era muito importante. Tanto que se tu apagasse o nome de uma pessoa, a pessoa também seria apagada por toda a eternidade, ela jamais seria lembrada. E saber ou nomear as coisas dava sobre você poder. Mais uma vez, essa ideia egípcia influenciou na confecção do Pentateuco, especialmente no livro Gênesis, onde Deus dá a Adão o poder de nomear as coisas, e dando nome às coisas e aos seres, Adão passava a ter poder sobre elas. E por isso que o Ra escondia o seu nome, um dos seus nomes, que ele tinha trocentos nomes. Reta, menino. Por quê? Porque se as pessoas soubessem o nome secreto dele, elas teriam poder sobre ele. Ou pegariam os poderes de Ra, porque Ra era o Deus mais poderoso. Era o Deus criador, o Deus do sol na mitologia egípcia. Né? Então isso se via sob a forma de uma mulher que conhecia palavras de poder. Porque ela sabia o nome das coisas. Mas ela não sabia o nome secreto de Ra. E aí ela queria descobrir esse nome secreto de Ra, né?
existia uma rivalidade entre os deuses. Isis acabou se tornando esposa de Ra, e o Ra não revelava. Aí até que Isis usou os seus poderes, o Ra, ele cuspiu no chão, estava com muita saliva, cuspiu do barro. Isis pegou aquele barro, fez uma cobra, uma serpente, e colocou no caminho de Ra. Essa serpente foi e picou Ra. Ra estava quase morrendo. Aí Isis forçou ele a revelar o nome para ela, o nome secreto dele, né? Então Isis de pé por trás de Ra, enquanto ele recebe uma oferenda, né? Ra identificava ele pelo disco do sol, porque ele é o deus do sol sobre a cabeça. Então Ra gritou de dor. Vocês ficam encostando aqui, né, seus mulgados? O que há de errado? Isis perguntou para o Ra, né? Fui picado por algo mortal, algo que eu não criei, porque ele era o criador de todas as coisas, mas aquela serpente não havia sido ele que criou, foi Isis que criou uma armadilha para poder arrancar dele o nome. Uma serpente ousou erguer a cabeça contra você, vou afastá-la com minhas palavras de poder. Ela falou, né? Seja rápida, meus olhos estão enevoados, né? Estou tremendo da cabeça aos pés e coberto de suor. Então Isis foi espertona, né? Então diga-me o seu nome, essa é a palavra de poder que o fará viver. Aí ele fala, eu sou aquele que criou o céu e a terra, eu sou. Olha só mais uma vez a influência. O alfabeto hebraico, que é o da Bíblia, ele foi criado por volta do século X. Esses escritos egípcios foram escritos entre o século XV e o século X. Então, os escritos egípcios são muito mais antigos do que a Bíblia. E a confecção do Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, onde Deus revela o seu nome a Moisés, Moisés inclusive morou no Egito, é de lá que ele vai libertar o povo. Moisés, ao encontrar com Deus ali na sarça ardente, vocês já viram esse episódio? Já leram? Já assistiram a história de Moisés? Moisés encontra com uma sarça ardente, uma árvore pegando fogo. E ali essa árvore vai e revela para Moisés o nome de Deus. Qual que é o nome de Deus? Oi? Não, menina, não. Eu sou aquele que sou. Aqui em hebraico, aí está o eu sou aqui, né? Em hebraico é Iavé, ou Javé, ou Jeová, depende da tradução. Mas todos parecem aí com o Ra, né? Ra, Jeová, Javé, Iavé. Eu sou aquele que criou o céu e a terra, e é isso que Deus vai falar também para Moisés. Eu sou o Criador, né? Encadeei as montanhas e fiz as águas. Quando abro os olhos, faço-se a luz. Então, uma das primeiras coisas que Deus faz a muito gente é a luz, né? Faça-se a luz. Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando ele começa a criar todas as coisas. Em 6 dias ele cria o universo, no 7 ele descansa, né? Quando fecha os olhos, tudo é escuridão, né? Aí é isso, diga-me seu nome para que eu possa curá-lo. Meu nome passará do meu corpo para o seu. O nome que tenho mantido em segredo desde a aurora dos tempos. Aí saia veneno e derrama-se no chão. Pelo poder do seu nome secreto, né? Que passou do seu coração para o meu. Ra viverá. Então Isis acabou salvando Ra, envenenado pela cobra, da morte. Apenas com uma manobra para saber o seu nome e assim assumiu alguns dos seus poderes. Isis esperta, ela queria saber o nome de Ra para pegar os poderes de Ra, que ela vai passar para o seu filho. Isis, esposa de Ra, ela teve um filho com Ra chamado Horus. Já ouviu falar do Horus? Na mitologia egípcia, nunca ouviu falar não? Deus Falcão. E o Horus, ele morre e ressuscita no terceiro dia. Quem que morre e ressuscita no terceiro dia? Jesus, né? O Horus fez isso muito antes de Jesus. Aí dá para a gente ver a influência da mitologia egípcia sobre a confecção da teologia, né, hebraica e depois cristã. Há muita influência, né? E é muito mais antiga. Aí dá para a gente ver que não tem originalidade quase nenhuma. O próprio Ra, ele atravessa, né, as 12 horas do dia no céu e depois as 12 horas no inferno. Ele fica 12 horas passando no inferno. Cada hora ele faz uma coisa. Essas 12 horas viram as 12 tribos de Israel, as 12 tribos bíblicas, né? E depois Jesus usa as 12 tribos para criar os 12 apóstolos. Olha só, né, os 12. E Ra é o Deus Supremo. A influência, quem tinha essa divisão do tempo em horas, em 12 horas de dia e 12 horas da noite, foram os egípcios também. Depois acabam influenciando também o judaísmo, né? Mas não para saber o seu nome e assim assumir alguns dos poderes de Deus, o Deus Sol, né? Que ela em seguida passou para o seu filho, o Horus, o Deus Falcão.
que morre e ressuscita ao terceiro dia, tem poderes também especiais. Então isso aí é um pouquinho do mito do nome secreto de Ra. Assim como Deus dito também não revelava o seu nome, só revelou para Moisés. Nem Abraão sabia o nome de Deus. Moisés vai ser revelado. E Moisés que justamente teve uma grande influência do Egito. A galera protestante evangélica diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Isso é impossível. Moisés viveu por volta do século XIII. A escrita hebraica foi criada no século X. Então Moisés não escreveu coisa alguma. Provavelmente aquilo ali foi escrito por entre o século X e o V a.C. e por escolas, onde a tradição oral, as histórias sagradas do povo hebreu eram transmitidas oralmente. Então por hoje é isso aí, galera. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Está favorável? Tranquilo, tá favorável. Por hoje é só. Hoje é só, pessoal. Tá vendo? Eu preciso de muito mais. Olha o Eduardo aqui, já rachou o bico falando assim. Que? O Eduardo. O Edward? Ele dá assistida? Ele falou, eu entrei na hora certa.